Rafael e Felipe escutam barulho no corredor e ficam em alerta. Rafael finge estar conversando com o filho e vai até a porta de mansinho. E ao abrir, encontra Débora espiando a conversa. Rafael exige uma explicação da sogra enxerida. Débora finge que só estava passando no corredor e tinha parado agora para bater na porta, mas Rafael não acredita. Débora argumenta que tem direito de ouvir o que bem quiser para defender a moral de Cristina, tentando fazer Rafael se sentir culpado por fofocar sobre ela. Cristina aparece na confusão e briga com a mãe por ouvir conversa escondida só para dissimular. Felipe se intromete e acusa mãe e filha de estarem fazendo um teatro exagerado para fazer o pai se sentir culpado por esse filho morto. Débora acha que Felipe foi feliz com a morte desse filho. Assim ele será o único herdeiro do pai. Rafael segura Felipe, que só não vai dar um tapão na cara de Débora porque ela é idosa. Mas pelo menos já deixou escancarado o tipo de pessoa que é. Cristina tenta conter o dano que a mãe fez, dando um abraço em Felipe e repreendendo a mãe. Cristina pede que o rapaz se lembre que foi criado por ela e entenda que Débora só quer defendê-la, mas ambas o adoram. Rafael se comove com a falsidade. As vilãs se retiram. Felipe se comove também e começa a lembrar um pouco de como Cristina era boazinha antes de Serena aparecer, até se sentindo culpado por ter duvidado das intenções dela. Débora elogia Cristina por ter agido de forma tão inteligente durante a discussão. Cristina sugere parar de falar desse filho falso tantas vezes, mas Débora ressalta que essa é a única arma que elas têm, e o casamento continua indo de mal a pior. Então precisam dar um jeito de roubar Rafael o mais rápido possível, antes que ele queira se separar. Cristina se recusa a fazer isso. Então Débora manda a filha arranjar uma gravidez de verdade rapidamente. Hélio sugere levar Sabina para casa antes de decidirem o que fazer com José Aristides. Serena sugere levá-lo para a pensão, mas Hélio sabe que a avó vai armar um escândalo com isso. José acha que as avós sempre são boas. José fica a sós com Serena enquanto Hélio leva Sabina embora e conta que perdeu o endereço onde ela estava morando que a professora Cleide tinha lhe dado, mas conseguiu chegar até Roseiral, pois lembrou que esse era o nome da cidade. Serena não entende porque ele não se revelou logo que chegou. Então José conta que ficou muito envergonhado ao observá-la tão mudada de quando deixou a aldeia e pensou que ela nem iria querer contato. Serena chora ofendida com essa besteira. José sabe que não é ninguém em Terra de Brancos, pois eles lhe tiraram tudo. Serena promete ajudar o amigo. Hélio diz a Sabina que o beijo entre eles significou muito. Sabina acha que ele precisa de mais tempo para aceitar de verdade que Serena é só uma irmã para ele, mas vai saber esperá-lo se resolver com sentimentos e se despede. Vitório desabafa com o pai a sua raiva com Olivia e promete nunca perdoá-la. Os dois escutam Ofélia fazendo gritaria lá embaixo. Ofélia se recusa a aceitar outro selvagem na pensão para causar mais problemas. Serena discorda que tenha causado problemas. Divina comenta que só aceitou Serena porque ela foi mandada pela prima Cleide para lá, mas desse José não tem referência nenhuma. Serena manda José contar tudo o que aconteceu para ele chegar até lá. José relembra a noite em que invadiram a aldeia e botaram fogo em tudo. Então todos fugiram para dentro da mata. Serena foi embora após isso, mas os brancos voltaram a atacar os indígenas várias outras vezes depois. Divina sente medo de ouvir uma má notícia da prima Cleide, mas José conta que conseguiu escapar com a professora para a cidade dela, e logo depois veio para a cidade de Serena. Serena pergunta por Nijenig, mas José conta que quase todo mundo morreu, inclusive ele, e poucos fugiram. Então não existe mais um povo. Hélio chama José para ir dormir e tirá-lo do interrogatório. Ofélia não permite, mas Osvaldo diz que ela não manda em nada e garante que entende o que José passou, pois também perdeu toda a sua família e teve que recomeçar do zero. Então permite que ele fique. Ofélia tem medo de José ser um canibal, mas Osvaldo adoraria que ele fosse mesmo, só para começar devorando a sogra. Hélio vai emprestar suas roupas para o rapaz e manda ele ir tomar banho.
José quer saber onde fica o rio, mas Serena conta que existe um negócio chamado chuveiro e tem uma ideia de onde o amigo vai poder trabalhar para se sustentar na nova vida. No dia seguinte, Eduardo chega de carro para buscar Ciro. Agnes conta que a mãe vai ficar na cama mais tempo pelo cansaço mental da suspeita sobre Cristina, mas confia na investigação de Ciro. Ciro pega na mão dela, mas o clima acaba quando Eduardo bate na porta e entra, avisando que precisa levar Ciro para investigar no laboratório em São Paulo. Nair se prepara para sair e fazer compras e deixa Judite entrar para ficar com Alexandra. Alexandra alega não precisar da enxerida. Nair sai e Judite vai fazer tricô para passar o tempo. Alexandra conta que fazia tricô quando era nova, mas esqueceu como é, e não a deixavam fazer no manicômio porque era perigoso mexer com agulhas. Alexandra pergunta se Judite percebe se Eduardo pode voltar a gostar dela algum dia, e sonha em ter filhos com ele ainda. Judite manda Alexandra se tocar, pois Eduardo só tem pena dela e jamais vai voltar a amá-la. Alexandra sofre com a dura verdade. Débora briga com Zumira por não ter tirado a mesa do café suja até agora, mesmo ela indo fazer isso exatamente agora. Cristina aparece melhor e conta pra mãe que vai ter uma conversa séria com Rafael na estufa. Débora volta a brigar com os serviçais por ficarem ouvindo conversa alheia, fingindo que estão trabalhando. Zumira desabafa com Eurico na cozinha que não aguenta mais ser humilhada, mas o mordomo alerta que eles precisam do emprego para sobreviver. Mirna conta para Filó sobre o ladrão que pegaram no sítio. Terezinha escuta e conta que esse ladrão é o índio amigo de Serena que foi parar lá na pensão, mas em breve espera sair daquele pardieiro e nem saber dessas confusões mais. Raul chega na loja e Terezinha vai conversar com ele. Mirna e Filó desconfiam dessas conversas frequentes dos dois, igual Dalila fazia. Terezinha fofoca como foi a confusão quando Olivia descobriu que foi roubada, e a culpa até agora recaiu sobre Vitório, que por azar entrou e saiu sozinho da casa de Olivia sem ter ninguém e foi flagrado por Clarice. Raul fica eufórico por matar 2 coelhos numa cajadada só. Vitório reforça ao delegado que entrou sim na casa de Olivia, mas só porque ela mandou ele buscar um caderno no quarto onde estava o dinheiro. O delegado tenta insinuar que o cozinheiro sabia bem onde estava a grana e Vitório se exalta. E é ameaçado de ir preso. O delegado pergunta quanto dinheiro Vitório tem no banco. Então ele conta que tem uma boa quantia, mas porque está economizando quase tudo que ganhou faz tempo para dar um vestido para Olivia. O delegado conta que vai investigar como foram os depósitos nessa conta e pede para Vitório não sair da cidade até tudo se esclarecer. Olivia faz drama para Mirella, ainda acreditando que Vitório roubou seu dinheiro, achando que ele reagiu de forma suspeita quando foi acusado por Clarice. Mirella acha que a mãe está se precipitando. Olivia conclui que vai ficar pior ainda se descobrir que Vitório é inocente e nunca perdoá-la. Carlito aparece contando que o pai chegou. Raul conta que Terezinha fofocou sobre o roubo do dinheiro de Olivia e oferece a sua ajuda para ela, se dispondo a pagar as dívidas do restaurante. Olivia estranha a generosidade. Então, Raul coloca a condição de ser aceita em casa novamente para pagar tudo. Jorge chega ao sítio e encontra Kátia dando milho para as galinhas. Kátia sabe muito bem que ele foi lá só para vê-la, já que Mirna, naquela hora, sempre está no trabalho. Vitório fica indignado de ser acusado de roubar dinheiro do lugar onde é sócio. O policial comenta que ele até agarrou a sócia, e Olivia é mesmo um pitel. Vitório parte para cima do abusado, mas o delegado exige respeito e manda o cozinheiro ir embora, sabendo que é suspeito e será investigado. Olivia não quer aceitar Raul de volta, mas Raul opina que ela está sendo tonta de pensar em Vitório nessa hora, já que foi ele que roubou o dinheiro dela. Olivia pede para Raul fazer esse favorzinho sem voltar para casa, mas ele exige a família de volta em troca e avisa que ela vai perder tudo se não aceitar. Raul vai embora mandando Olivia comer orgulho e o brasão da família, já que não vai aceitar. Kátia lembra que Jorge está noivo de Mirna, mas o maître manda ela não se fazer de santa. Kátia dá um tapa nele e avisa que se ele quiser alguma coisa com ela, tem que ser um relacionamento sério e não essa saliência. Então manda embora.
Ofélia percebe José devorando o pão e avisa que Divina vai precisar gastar mais com esse esfomeado. Hélio deixa o pão dele para o coitado comer. Serena avisa que vai pedir a Rafael para dar emprego a José no roseiral, já que ele sabe mexer com a terra. Eduardo leva Ciro para a clínica e cumprimenta a recepcionista, que alega não se lembrar dele. Eduardo explica que esteve lá ontem perguntando sobre Cristina Saboia, então a mulher se lembra dela. Ciro não entende como a mulher se lembra de Cristina, mas não lembra de Eduardo, que esteve lá ontem. A mulher alega que a situação de Cristina marcou muito, por isso se lembra. Ressaltando que ela foi abandonada pelo noivo que foi para outro país e tinha uma barrigona enorme. Eduardo e Ciro ficam confusos, mas a mulher garante que essa aí era Cristina Saboia. Ciro pede para a enfermeira descrever como era a Cristina que ela viu. Vitório volta para casa furioso com o que Olivia está fazendo ele passar. José se intromete e sugere que ele jogue a mulher no rio. Osvaldo conta ao indígena que não se pode fazer isso, do contrário, já teria amarrado Ofélia para jogar há décadas. Ofélia reclama com a filha, que pede para o marido não falar assim com a mamãe. Abílio se oferece para defender Vitório e não vai cobrar nada, visando recuperar sua carreira de advogado. Todos ficam chocados com a bondade do negão, especialmente Dalila por algum motivo, que até se retira da sala. Vitório pede a Nina que busque as coisas dele no restaurante, pois obviamente não vai mais trabalhar lá e deixar tudo um caos para Olivia resolver. Dalila sente peso na consciência por ter ajudado Raul a prejudicar Abílio, que agora vai ajudar Vitório a troco de nada. Dalila relembra quando levou os livros de contabilidade da loja de rosas para Raul fraudar. Dalila sente medo de ser julgada se falar a verdade agora. Cristina vai até Rafael na estufa para encher o saco dele mais uma vez com a cantaleta de engravidar novamente. A recepcionista relembra de todas as visitas da suposta Cristina, que não falava nada, enquanto a suposta mãe Débora contava toda a suposta história triste dela para o exame de gravidez. Eduardo fica confuso com a mulher dizendo que Cristina era morena. A mulher descreve a mãe dela como uma magricela alta e assume que nem olhou direito a certidão da moça. Eduardo e Ciro ressaltam que ela errou feio de não prestar atenção no documento, mas não vão denunciá-la por isso. Eduardo conclui que Cristina nunca esteve grávida mesmo. Serena chega com Hélio na mansão de Rafael e espera que ele atenda o pedido dela. Cristina pede uma chance de refazer o casamento com Rafael com outro filho. Serena invade a estufa sem bater e se topa com o casal. Cristina fica chocada com a liberdade e pensa que Rafael está se encontrando com a selvagem às escondidas. Serena retruca que a única vez que se valeu de artimanhas para ficar com Rafael às escondidas foi Cristina, e mesmo amando ele até hoje jamais faria isso. Serena se retira da estufa sem falar o que queria. Rafael manda Cristina esperar e vai atrás de Serena. Serena ainda quer falar com Rafael, mas não quer Cristina por perto atrapalhando. Rafael pede para ela ir ao roseiral mais tarde para se encontrarem. Rafael volta para a estufa e pergunta a Cristina se ela não tem vergonha do que fez com Serena agora. Serena conta para Hélio que Cristina foi muito mal educada com ela e sente que Rafael está sendo muito infeliz no casamento. Rafael proíbe Cristina de ser petulante novamente. Cristina justifica que não se aguentou de ciúmes, mas Rafael reafirma que não prometeu amor nenhum para ela, e isso não está em discussão. Cristina se sente uma vítima do desamor de Rafael e implora para ele dormir com ela essa noite. Judite entrega para Eduardo as fichas de todas as grávidas que se consultaram com ele. Ciro suspeita que a grávida farsante é alguém da cidade que Débora conheça e confie de alguma forma, que deve ter recebido algum dinheiro. Eduardo tenta se lembrar de alguma mulher morena que tenha atendido. Então, relembra quando diagnosticou a gravidez da moça que trabalhava na floricultora. Eduardo pega a ficha de Dalila e a coloca como primeira suspeita. Débora repreende Cristina por ter brigado com Rafael, pois isso não vai adiantar de nada. Cristina só consegue se fazer de vítima e tem a impressão de que dessa vez sim vai conseguir passar a noite com o marido. Débora sabe que não basta uma noite de amor para a filha ficar grávida, mas Cristina já tem planejado engravidar de outra pessoa se for necessário.
Julian e Sabina chegam para continuar o tratamento de Alexandra. Alexandra conta para Julian que as vozes falam de alguma grande mentira em Roseiral, que a voz da mãe dela que pede para fazer coisas boas, que a voz do Tawny Jennings que Serena conhece continua falando sobre ela, e a voz de um homem ruim que a manda fazer coisas ruins, mas lhe dá segurança. Julian quer entender que tipo de segurança é essa. Alexandra explica que sente raiva de não ser amada pelo marido, pela mãe ter morrido jovem e ela ter sido criada por duas tias que a odiavam, e de ser taxada injustamente de doente mental quando é apenas uma pessoa que ouve vozes. Julian explica que a raiva de Alexandra liberou passagem para o espírito ruim que fala com ela, por isso ela tem tantos problemas. Alexandra implora pela ajuda do médico e o abraça, mas volta a ser possuída pelo encosto e derruba Julian no chão, dizendo que sabe que ele quer acabar com ela, mas não vai permitir. O espírito acusa Julian de ser como todos os homens e faz Alexandra subir na mesa para levantar a saia e mostrar a calcinha. Nair e Sabina aparecem bem na hora para ver a possessão. Alexandra oferece o seu corpo para Julian, mas ele não se deixa ser seduzido e tenta expulsar o encosto de Alexandra. Alexandra se liberta do espírito e começa a chorar por não ter conseguido controlar a possessão. Olivia reúne os funcionários no restaurante, mas não contava com que Vitório iria largar o serviço. Nina avisa que também não trabalha mais lá. Só foi pegar as coisas que o irmão deixou na espelunca. Olivia fica sem saber o que fazer, pois sem o cozinheiro não há restaurante. Mas se faz de digna e garante que ninguém precisa dele mais. Olivia decide ser a nova chefe de seu restaurante, confiando que observou bem tudo que Vitório cozinhou e vai dar conta de reproduzir. Nina vai embora com as coisas de Vitório, enquanto Olivia começa a folhear os livros de receitas achando que vai arrasar. Nina encontra Felipe na frente do restaurante, que foi insistir em ver Mirella, mesmo dizendo que não ia fazer mais isso. Nina tenta persuadir o rapaz a encontrar outra namorada, mentindo que Mirella e Gumercindo estão muito apaixonados e parece que pretendem até se casar. Felipe entra para tirar a limpo essa história. Olivia decide preparar bifes, mas Alaor não entende o raciocínio da patroa, e Jorge explica que a carne vai endurecer até alguém aparecer para jantar. Gumercindo acha que Olivia é uma tapada, então ela o manda embora, já que não confia nela. Mirella vai atrás do namorado falso para impedi-lo de sair. Olivia também pretende fazer pão caseiro. Mirella pede que Gumercindo não os abandone agora. Felipe espia bem na hora que Mirella toca em Gumercindo pedindo para ele ficar. Gumercindo faz carinho nela e decide ficar. Felipe se retira após ver o que tinha para ver. Nina estranha o jeito que Felipe saiu do restaurante. Felipe confirma que só de olhar dá para perceber o romance entre Mirella e Gumercindo, que até agora achava que era apenas uma provocação da ex, mas não acha mais. Felipe acompanha Nina para a casa dela. Eduardo quer ir agora contar toda a verdade para Rafael, mas Ciro avisa que não é prudente, até porque Rafael é uma mula que não consegue perceber a maldade de Cristina, mesmo estando sendo alertado diversas vezes. Ciro quer que Dalila confesse para Rafael que ajudou Cristina a forjar a gravidez. Ciro orienta Eduardo a fingir que quer examinar a gravidez de Dalila e pedir para Judite ir até a pensão para chamá-la. Eduardo chama Judite e vai escrever um bilhete para ela levar. José se incomoda em ter que dormir dentro de um quarto cheio de gente e sente falta da natureza. Serena promete arranjar um lugar em que ele se sinta bem. José pensa que a amiga vai querer ir com ele, mas Serena explica que já tem mais de 100 capítulos que a vida dela é totalmente outra da que ele conhece. José percebe que Serena foi morar perto das rosas e num lugar chamado Roseiral, então deve ter encontrado a rosa branca que buscava. Serena promete contar essa história depois. José se despede do pessoal da pensão e xinga Ofélia que o tratou tão mal. Osvaldo adora a sabedoria indígena do selvagem e odiar Ofélia como se deve. Ofélia sustenta suas acusações e aproveita para ofender todo mundo da pensão. Judite invade a pensão como se alguém a conhecesse e pede para falar com Dalila. Divina leva Judite ao quarto da filha e conta que Eduardo quer examiná-la no consultório.
Judite imagina que o médico quer acertar como será o parto de Dalila, já que ela está perto de dar à luz. Divina manda avisar que amanhã a filha vai, mas Judite explica que o médico quer vê-la ainda hoje. Divina vai acompanhar a sua tesouro. Terezinha reclama que a feiosa precisa fazer a janta para os pensionistas, mas Divina vai cuidar da saúde de sua querida Dalila primeiro e manda eles se virarem. Serena, Hélio e José se encaminham ao roseiral. Crispim passa de carroça por eles na estrada e reconhece o ladrão de comida. Serena defende o amigo faminto e pede que Crispim os leve até a plantação. Todos sobem e seguem na estrada com o caipira. Dalila se encaminha ao consultório e começa a ficar com medo outra vez de Roberval não voltar, agora que está quase parindo. Dalila chega para falar com Eduardo, que pede para conversar com ela a sós. Divina quer estar presente, mas Eduardo garante que não é nada demais, e Judite a chama para esperar na antessala. Divina percebe Ciro de intruso, então ele vai sair do consultório para ficar com ela. Eduardo vai direto ao ponto e deixa claro que já descobriu que Dalila fez um exame de gravidez se passando por Cristina junto a Débora, avisando que isso é crime e ela deve confessar o que fez para Rafael. Vitório vai fazer o jantar para acalmar os barraqueiros da pensão. Nina chega com Felipe e conta que quem vai substituir Vitório na cozinha do restaurante é a própria Olivia. Vitório celebra que Olivia vai terminar de destruir o restaurante sozinha. Olivia faz uma massa de pão que está crescendo exageradamente porque ela botou muito fermento. Olivia acha que arrasou, mas a massa cresce tanto que explode e suja a cozinha inteira e todo mundo. Pouco depois, os funcionários limpam a cozinha, enquanto Olivia inventa mais uma moda no fogão. Mas as panelas chegam a rodar em cima do fogo com a gororoba nuclear que ela fez. A panela de feijão explode e joga água para tudo que é canto. Jorge sugere que a patroa feche o restaurante logo até encontrarem outro cozinheiro. Todos vão para o salão se limpar da bagunça. Alguém bate na porta e Olivia tenta se esconder, mas um homem entra e deixa claro que está careca de ver o truque de fingir que o dono não está, contando que é o cobrador e enfiando as faturas que Olivia deve pagar na cara dela. Mirella pega as contas e fica pasma que a mãe não se deu ao trabalho de pagar nem a primeira parcela das panelas. O cobrador avisa que os bens de Olivia serão penhorados se ela não pagar as dívidas logo. Olivia mostra o seu sapato de grife e o oferece com sarcasmo para quitar um pouco das dívidas. O cobrador não aceitaria nem se usasse salto alto, pois ela está com um cheirão de chulé. Então se retira após dar o seu recado. Jorge avisa que Olivia não vai poder fechar o restaurante um dia sequer se quiser pagar as contas pelo menos aos poucos. Olivia se recusa a chamar Vitório de volta para salvá-la, mas como não tem saída, pede para Gumercindo dar o recado ao cozinheiro que ele pode voltar, porque ela é muito generosa. Felipe agradece a companhia de Nina para desabafar, e ela oferece a sua amizade de forma definitiva para o galã. Gumercindo chega para falar com Vitório, mas encontra os dois juntos e pensa que eles estão saindo. Nina impede Felipe de falar e garante que eles sempre se veem, tanto que Gumercindo pode até contar para Mirella se quiser. Gumercindo entra e Nina justifica que fez isso para ajudar Felipe a não parecer um cachorro atrás de Mirella, até porque essa mentirinha pode se tornar verdade e eles sempre vão se ver a partir de agora. Raul finge para Madalena que Olivia é muito cruel com ele na separação e quer lhe tomar tudo. Madalena soube que ele pediu para voltar para casa da esposa, mas Raul conta que faz isso para demonstrar boa vontade e o juiz não dará parte dele dos bens para ela. Madalena cai na lábia do mentiroso e aceita sair com ele mais tarde para consolá-lo. Vitório manda Gumercindo avisar que não vai voltar para o restaurante nem que Olivia implore. As pensionistas fofocam sobre a vida amorosa conturbada de Vitório. Osvaldo pede que o filho reconsidere, pois muita gente da pensão trabalha no restaurante, e se ele falir, vai haver caos de todos os lados com a falta de dinheiro. Clarice sabe que foi bocuda, mas não volta atrás na sua declaração de ter visto Vitório saindo da casa de Olivia. Ofélia garante que a vizinha vai se ajoelhar nos pés do neto para pedir perdão pela fofoca. Vitório adora essa ideia de ajoelhar aos pés dele,
Então manda Gomercindo avisar para Ofélia que ele volta a ser o cozinheiro se ela se humilhar dessa forma diante dele. Dalila se faz de desentendida e finge que nem sabia que Cristina não estava grávida. Mas Eduardo a confronta e garante que uma mulher como ela foi vista com Débora fazendo o exame, usurpando Cristina. Eduardo sabe que Dalila precisava de dinheiro, mas dá a chance dela se explicar para Rafael e acabar com a confusão que ajudou a formar. Dalila continua se fazendo de sonsa e fingindo que não é com ela. Eduardo promete fazer o parto de Dalila apesar desse percalço, mas pede para ela pôr a mão na consciência se tiver feito algo. Dalila finge para a mãe que Eduardo não queria nada demais, e Judite exagerou quando foi chamá-la na pensão. Dalila aproveita que saiu de casa e decide ir visitar Cristina. Divina fica doida para visitar a casa de Rico, mas Dalila quer ir sozinha para bater um papo com a amiga, e confia que ela vai morrer de alegria com a visitinha. Gumercindo fica com medo de falar para Olivia o que ela vai ter que fazer para ter Vitório de volta, mas precisa do emprego e será obrigado a ir. Felipe se despede de Nina e a deixa encantada com um beijinho na mão. Gumercindo sai e deduz que Nina está começando a se relacionar com Felipe, então espera que eles fiquem juntos mesmo. Assim Mirella desencana do ex e pode namorá-lo de verdade. Nina também acha uma ótima ideia. Divina volta para a vila contando que Dalila foi passear. Eduardo conta para Ciro que sabe que Dalila é amiga de Cristina e ela agiu de forma suspeita quando foi acusada. Ciro reforça que eles precisam provar de alguma forma que Dalila ajudou Cristina a fingir uma gravidez, pois Rafael não vai acreditar se eles apenas falarem. Crispim chega ao roseiral com os passageiros. Bernardo avisa para Rafael que tem formigas saúvas na plantação e ele precisa comprar bastante veneno para acabar com elas. Serena vai ao encontro de Rafael no meio das flores. Rafael pergunta se a amada acha que eles podem ficar juntos algum dia, antes de deixá-la dizer o que queria.